Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui em Colossenses, agora no capítulo 2, versículo 1 a 4, resumidamente, diz assim: Se há, pois, alguma consolação de amor, se há entranhados afetos e misericórdias, completai minha alegria. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que devemos sentir uns pelos outros, está dito aqui, consolação de amor, entrando de misericórdia, são sentimentos que deveríamos ter uns pelos outros, por aquilo que somos no Senhor, por aquilo que recebemos do Senhor, por aquilo que foi nos dispensado do Senhor, do seu amor e da sua graça. Isso é uma qualidade de comunhão, isso é uma qualidade de apreciação. Entranhas aqui, entranhas de misericórdia, de afeto e misericórdia, é uma expressão de um sentimento profundo, que vem lá do fundo do ser. É assim que em muitas passagens é descrito o amor de Deus. Eu diria assim que a referência humana, antropomórfica, mais parecida seria o amor de mãe, o amor de uma mãe por seu filhinho, aquele sentimento bem de dentro, bem profundo. Esse sentimento temos que nutrir e deveríamos ter uns com os outros. O fato é que, infelizmente, nossa média, a nossa qualidade de apreciação dos outros é tão baixa, tão pequena, que quando nós estamos meramente indiferentes, já achamos que somos muito espirituais. Quando estamos meramente indiferentes, meramente apáticos uns com os outros. Quando passamos um dia inteiro sem querer esganar ninguém, já achamos que estamos muito espirituais, de tão baixo, infelizmente, que é o nosso nível. Mas se a palavra de Deus realmente está criando raiz e formando algo em nós, essa qualidade de sentimento deve aumentar em nós, em todos os termos de nossa comunhão e daquilo que somos em Jesus. Teríamos que ter realmente o mesmo amor, né? Unidos de alma, uma união realmente profunda, porque a nossa aliança do Senhor é dessa maneira, e é uma unidade superior do corpo de Cristo. Não é uma unidade de propósito, não é uma unidade de objetivo, não é apenas laço de amizade, não é isso. Não é como se a igreja fosse uma empresa que várias pessoas cooperam para objetivos em comum. Não é isso. É um corpo realmente aliançado uns com os outros, que tem laços de afeto, de amor uns com os outros, assim como o marido ama a sua esposa, assim nós deveríamos ter assim, esses amores, esse afeto, essa misericórdia profunda uns com os outros. Devemos cultivar isso. Devemos pedir ao Senhor que aumente o amor em nossos corações para esse tipo de sentimento, para essa qualidade de apreciação mútua que Paulo fala aqui. Completai a minha alegria. Paulo quer se alegrar em saber que esta qualidade de sentimento existe entre os filipenses. Ele quer que a alegria dele seja completa nesse ponto. Porque ele, Paulo, provavelmente é um homem que sabe que são dores de parto, sabe o que é sofrer pela igreja, sabe o que é se doar pelos outros e pelo corpo, sabe o que é se identificar com o Senhor em todos os termos daquilo que o Senhor sofre e padeceu pelo corpo. Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. Uma qualidade humana assim, muito comum, né? É a autoapreciação, autoestima, até muito elogiado hoje em dia. Parece que o sentimento correto que você tem que ter é de autoestima. A autoestima, isoladamente, é uma coisa boa, mas aqui nós temos que considerar uns aos outros como superiores, considerar os outros como superiores a si mesmo. Nunca nos medimos com os outros e, de alguma maneira, nos consideramos melhores, ou mais espirituais, ou mais sábios, ou mais qualquer coisa em relação a isso. A humildade deve ser o modo de nossa consideração com relação ao irmão. Deve ser a medida. A humildade deve ser a medida com a qual medimos uns aos outros. Partindo de nós, é a humildade que deve se interpor entre nós e o nosso olhar para o nosso irmão. Para que o nosso olhar seja ação. Para que não julguemos uns aos outros, se consideremos os outros superiores uns aos outros, provavelmente não nos julgaremos uns aos outros naquele julgamento temerário que a palavra de Deus condena. Pelo contrário, traremos para nós e para nossas almas uma postura mais humilde e mais submissa. Porque aqui em Filipenses, a humildade parece ser a nota maior nesse capítulo. Nesse capítulo 2, a humildade vai ser a nota maior em tudo. E a humildade aqui é a renúncia de si mesmo, em todos os níveis e em todas as direções.
Não é apenas renúncia no sentido material de abrir mão de algo, mas renúncias desde dentro. Renúncias de coisas assim que nos apegamos de modo afetivo, muitas vezes. Renúncias de mágoas, renúncias de sentimentos e emoções, que são as renúncias mais difíceis. A humildade passa necessariamente por isso, porque o que se interpõe entre nós e nosso próximo é geralmente o nosso orgulho e a nossa autoapreciação, que tomamos por medida e nos colocamos contra os interesses do nosso irmão, muitas vezes. Então, que essa humildade venha em nossos corações, que essa humildade se forme em nossos corações e sejamos capazes dessas entranhas de misericórdias, para que possamos realmente ter um sentido e um sentimento condizente com aquilo que somos uns com os outros no Senhor. Porque o próprio Senhor é o exemplo maior. Os versículos seguintes vão dizer isso. Versículo 5 a 11, resumidamente, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma humana, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. A renúncia do Senhor foi uma renúncia completa e perfeita. E esse mesmo sentimento nós temos que ter, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em termos de uma disponibilidade completa de renúncia e de desprendimento de nós mesmos, daquilo que somos, daquilo que pretendemos, ou mesmo daquilo que sentimos. Se por um acaso há sentimentos assim contrários aos sentimentos do amor e da misericórdia, como falamos há pouco. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Embora, obviamente, a renúncia dele é de uma qualidade superior à nossa, não apenas no fato de ele ter renunciado a mais coisas do que nós, mas porque o Senhor Jesus renunciou a coisas excelentes. Nós temos que renunciar à nossa miséria, ao nosso pecado, à nossa maldade, à nossa sanha, à nossa malícia. É a isso que devemos renunciar. Enquanto que o Senhor renunciou à sua glória, seu poder, a sua plena expansão no universo, o Senhor renunciou a coisas superiores. Então, de todas as maneiras, as renúncias do Senhor são superiores às nossas. Mas mesmo assim, é o tipo de sentimento que temos que ter. Aquele sentimento realmente de se despojar. Esse é o sentimento que temos que ter, que deve ser semelhante ao do Senhor. Embora os conteúdos não dão nem para se comparar. Né? Porque o esvaziamento do Senhor foi um esvaziamento de conteúdos. O Senhor, obviamente, não deixou de ser divino. Não é que ele deixou de ser Deus. Ele continuou sendo uma pessoa divina enquanto andava nesse mundo. Mas abriu mão da sua glória, abriu mão de prerrogativas que nem sequer caberia num corpo humano, pode-se dizer assim. Então, o esvaziamento do Senhor não foi o esvaziamento de sua identidade divina, porque ele continuou sendo pessoa divina. Mas ele fez isso por obediência ao Pai. Ele fez isso por despojamento e por obediência. É nisso que nós devemos ser semelhantes ao Senhor. Em obediência e em despojamento. Porque o alto conselho da divindade concertou que a segunda pessoa da Trindade Divina iria vir e se encarnar por nós, iria se humilhar, ia sofrer e pagar o preço por nós. E o Senhor Jesus fez esse trajeto. Então nós devemos também fazer esse trajeto de toda obediência, de toda a humildade. Porque esse trajeto do Senhor foi o que possibilitou corrigir a nossa rota, corrigir a trajetória de toda a criação. E é uma coisa interessante, recentemente eu vi um comentário interessante sobre isso, fazendo um contraste entre a renúncia do Senhor e o orgulho de Satanás. Porque originalmente, quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 11, o Lúcifer, que era, no caso, a qualidade original de Satanás, era um anjo de luz, era a estrela da alva, esse era Lúcifer, anteriormente, ele se orgulhou que ser igual a Deus e causou a queda de si mesmo e depois a queda da criação, através de sua sedução e de sua maldade. E Jesus, que também assim mesmo se chama de estrela da alva lá em Apocalipse, que nunca perdeu sua luminosidade, renunciou à sua estatura, ou parte da sua estatura divina, e assumiu a forma de servo. Então nós vemos assim um contraste entre Cristo e Satanás, no sentido assim de que um causou a queda por seu orgulho de querer ser igual a Deus, e o outro causou a redenção justamente fazendo um trajeto oposto, de humilhação e de submissão, assumindo a forma de servo e com isso trazendo a salvação a tudo aquilo que havia perdido pelo orgulho de Lúcifer, que se tornou Satanás. Daquele que antes era um anjo de luz, se tornou agora o príncipe das trevas.
E a obediência do Senhor foi uma obediência completa, plena, porque ele veio, assumiu a forma de servo, viveu humildemente e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A ênfase aqui é que até a morte do Senhor Jesus foi uma morte humilhante. Ele não foi assim, como é que eu vou dizer assim, honradamente decapitado, como foi Paulo, que era cidadão romano. Ele foi crucificado, que era uma morte humilhante, uma morte que a pessoa morria nua lá na cruz. Era despojado, era desnudado, e no caso do Senhor Jesus, ele foi bastante torturado antes, e depois foi crucificado. Então, a morte mais humilhante. E nós devemos também, em nosso esvaziamento pessoal, em nossa obediência, sermos capazes dessa mesma qualidade de obediência. Temos que ser capazes dessa submissão e capazes dessa obediência em nossa qualidade de vida espiritual. E para nós está aberta a possibilidade desse grau de despojamento, de obedecer e obedecer até a morte. Nós não temos uma situação ainda em que corramos um risco eminente de morte. Pode ser que a situação ainda venha, como já disse antes, nossos horizontes estão se ficando cada vez mais escuros. Pode ser que ainda venhamos a ter um tempo em que teremos que depositar a nossa vida como mártires perante o Senhor. Mas se isso chegar, devemos fazer essa trilha também. Nos identificarmos com o Senhor também nisso, de sermos obedientes até a morte, assim como o Senhor foi obediente até a morte. Porque assim como ele andou, nós também devemos andar em todos os sentidos. Amém? Depois, do versículo 12 a 18, resumidamente, diz assim: assim, pois, amados, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o efetuar. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Tá? Desenvolvei a vossa santificação com temor e tremor, não menos do que temor e tremor. É a correspondência adequada a tudo aquilo que de mais excelente nos foi depositado pelo Senhor, como dispensação e como responsabilidade, temor e tremor. Temos uma qualidade de oração, temos uma qualidade de vida com Deus, temos uma qualidade de comunhão, de amor aos irmãos, com temor e tremor. A responsabilidade da nossa dispensação é a responsabilidade que exige uma qualidade de busca. Temor e tremor são qualidades de busca, não aquela coisa amor, não aquela coisa com o tempo que sobra, né? E às vezes nós passamos, como falei antes, às vezes nós somos capazes de passar mais tempo na internet do que orando ou lendo a Bíblia. Somos capazes de passar bem mais tempo fazendo qualquer outra coisa do que desenvolvendo nossa santidade, do que desenvolvendo nossa salvação. Desenvolvemos várias outras coisas, com muito mais zelo muitas vezes, enquanto que a nossa salvação ela deve ser trazida a esse patamar de zelo, temor e tremor, não menos do que isso, não menos do que a mais completa reverência e o mais completo zelo, porque Deus efetua em vós tanto o querer quanto o efetuar. É curioso, porque aqui dá a impressão assim, que é uma contradição aqui, porque primeiro ele fala, desenvolvei a vossa santificação, ou seja, a vossa salvação. Né? Desenvolver a vossa salvação, estou falando santificação o tempo todo. Desenvolver a vossa salvação. É uma exortação dirigida a nós. Nós devemos desenvolver, nós devemos ter temor e tremor em nosso modo de dispensar a graça de Deus a nós. E aqui já fala, porque Deus é que efetua. Ué, mas é Deus que efetua, então por que? Parece uma contradição. O que nós temos que entender é que o nosso relacionamento com Deus envolve uma mutualidade de ações e de reações, de certa forma, do Senhor, com relação àquilo que é a nossa qualidade de busca. Porque Deus efetua em nós tanto o querer quanto efetuar, tanto quanto desenvolvermos nossa salvação com temor e tremor. A resposta de Deus é adequada à qualidade do nosso empenho e da nossa busca sincera dele. O querer e o efetuar são efetuados por Deus, mas vai cada vez mais se associando em nós, vai cada vez mais se identificando em nós, à medida em que com temor e tremor buscamos as coisas do Senhor. Deus efetua em nós. É uma relação, às vezes, vocês podem até pegar essa segunda parte e dizer, monogenismo, só Deus que faz tudo. Mas não, é sinergismo, porque essas coisas são relacionadas.
é uma relação mútua, de mutualidade de ação e de reação, como disse antes. Tá? Nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e temor, e Deus cada vez mais ir associando o seu querer com o nosso querer. Porque existe uma coisa que é diferente de nós, a vontade de Deus muitas vezes é diferente da nossa. Mas quanto mais nós andamos no Senhor, mais a vontade do Senhor vai se tornando a nossa, vai entrando em nosso caráter, vai se associando cada vez mais, porque nós vamos nos esvaziando cada vez mais, e o Senhor vai crescendo cada vez mais, como disse lá João Batista com relação a Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. A nossa busca da salvação, nosso desenvolvimento de salvação com temor e temor, possibilitará que ele cresça e que nós diminuamos, de modo que o querer efetuar que Deus efetue em nós se torne cada vez mais a ação de Deus. Isso não no entendimento calvinista, monogenista, mas no entendimento de que a caminhada com o Senhor vai fazer com que cada vez mais a vontade dele seja semelhante à nossa, ou a nossa vontade vai se tornar cada vez semelhante à dele, aliás. Depois Paulo fala assim, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Fazer todas as coisas sem murmurações e contendas, é claro. Se o que fazemos é obra de Deus, deveríamos fazer a obra de Deus sem murmurações e contendas. Se nós entendemos que essa vida é uma dispensação de Deus, deveríamos fazer todas as coisas sem murmurações e contendas. Ou deveríamos fazer todas as coisas no espírito próprio do Evangelho, que é todo composto de humildade, que é todo composto de submissão, que é todo composto da graça de Deus em toda a sua feitura. Devemos fazer todas as coisas sem murmurações e contendas, porque o que qualifica o labor cristão é a qualidade interna daquilo que fazemos. O espírito da ação, como eu já disse antes, o espírito da ação é maior do que a ação. São as nossas intenções mais internas que vão ser julgadas por Deus. Não aquilo que estivermos fazendo do lado de fora, mas nossas reais intenções pelo lado de dentro. É isso que vai ser pesado na balança do Senhor. Por isso que Paulo fala, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que possamos ser irrepreensíveis, para que possamos ser completos em nosso modo de agir. Tanto em termos de intenção, quanto realmente em uma medida justa e completa do amor de Deus naquilo que fazemos. Fazendo as coisas pelo lado de fora, com o espírito condizente pelo lado de dentro. Tá? Para que sejamos irrepreensíveis, como luzeiros, resplandecer como luzeiros em uma geração pervertida e corrupta. Porque, é claro, quanto mais crescemos no Senhor, mais aumentará o nosso diferentismo em relação à agenda do mundo, em relação à agenda do anticristo que se processa no mundo de forma cada vez mais acentuada, de forma cada vez mais pronunciada em nossos dias. E quanto maior serão as trevas do mundo, maior será a nossa luminosidade, tanto quanto cresçamos no Senhor, tanto quanto a nossa vontade se torne a vontade do Senhor, tanto quanto o Senhor possa operar cada vez mais livremente o seu querer e o seu efetuar dentro de nós, usando-nos realmente como servos, usando realmente como seus vasos de honra. Assim o nosso testemunho será pleno. Assim a nossa ação, no modo do nosso relacionamento, no modo da nossa feitura de tudo, mostrará o Evangelho naturalmente. O testemunho é esse, mostrar o Evangelho naturalmente. Lembra daquela historinha que falei uns dias atrás? Que Jesus que o teu vizinho conhece, aquele que você mostrar para ele. O Jesus que o mundo conhece é aquele que a igreja está mostrando. É aquele que a igreja está mostrando em seu modo relacional, acima de tudo. Não no modo do seu zelo, não no modo de suas regras, não no modo de suas roupas, mas principalmente no seu modo de se relacionar entre si e com os outros lá de fora. Esse é o testemunho pleno. Fazer todas as coisas sem murmurações e contendas e realmente desenvolver a salvação com santidade e temor faz com que a nossa luz resplandeça e sejamos realmente assim, luzeiros do mundo. Não é caridade, não é boas obras, não é atividade caritativa, mas ser realmente servos do Senhor em toda a nossa feitura, em toda a nossa feição, em toda a nossa feitura de coisas e em todo o modo de nosso relacionamento com a igreja e em comunhão. Tá? Versículos 19 a 30, já terminando, diz assim: esperamos, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Recebei-os, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Honrai sempre a homens como esse. Nem sempre a obra de Deus pressupõe honra. Tá? Mas aqui a exortação de Paulo é que os filipenses honrem
quem merece honra, honre a quem se pressupõe honra, que pague suas dívidas morais a quem se deve honra. E Paulo fala, esperamos ver a Timóteo, cujo caráter é provado, ele já esteve comigo, eu sei que ele é um rapaz zeloso, ele é um menino muito bonzinho. Paulo era jovem. E Paulo sabe da qualidade da vida de Timóteo, sabe da qualidade da consagração de Timóteo, e é Timóteo que ele quer enviar. Ele primeiro envia Epafrodito, que são pessoas provadas, são pessoas sinceras, porque a qualidade da obra requer uma determinada qualidade de obreiro. Nós lemos lá em Atos, no capítulo 6, quando iam colocar pessoas para servirem as mesas. Quem não vão colocar para servir a mesa? Pega lá alguém que não está fazendo nada e está aí. Pega aquele irmãozinho lá que não sabe mais o que fazer com ele, bota para servir a mesa. Não. Escolhei entre vós 7 homens cheios do Espírito Santo de sabedoria. Para quê? Para servir as mesas. Então a obra de Deus é dessa qualidade. A coisa mínima da obra de Deus se exigia homens cheios de sabedoria do Espírito. E Paulo, sabendo disso e imbuindo dessa qualidade de zelo, envia pessoas para cuidar das ovelhas, pessoas que ele sabe que são pessoas de caráter provado. Porque essa é a qualidade da obra. A qualidade dos diáconos e a qualidade dos obreiros é condizente com a qualidade do que está sendo feito no Senhor. A obra do Senhor requer esse nível de zelo. É por isso que Paulo fala, recebei e honrai a homens como esses. Porque a essa qualidade de pessoas consagradas ao serviço do Senhor se deve submissão e reconhecimento. Essas são as dívidas morais da igreja com relação aos seus líderes. Há nenhum relacionamento realmente assim, de amor, de afeto e de tudo mais, com esses pressupostos todos que a carta fala, tá bom? Honrai a homens como esses. É interessante que no versículo anterior Paulo fala, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, porque murmurações e contendas era o que mais havia com relação a Moisés, lá no deserto, Moisés, Arão, faziam todas as coisas com murmurações e contendas, faziam sacrifício com murmurações e contendas, faziam o que deviam fazer com murmurações e contendas, andavam com murmurações e contendas, reclamavam com murmuração e contenda, tudo era murmuração e contenda no deserto. E isso me vitimou a Moisés, isso vitimou várias rebeliões contra Moisés, porque eles não honravam Moisés. O povo lá no deserto não honrava Moisés. E o que aconteceu foi aquilo que aconteceu, nós sabemos, aquela geração todinha foi perdida por causa daquilo. Então Paulo aqui fala, honre a homens como esse, tenham com eles o máximo de consideração, porque esse é o espírito do Evangelho. Essa mutualidade de amor, de afeto, de consideração, é o espírito geral do Evangelho que deve se distinguir, se distinguir na igreja, que deve ser o elemento distinto da igreja, a distinção de pessoas virtuosas. É claro que Paulo também fala para se acautelar dos maus obreiros, ele vai falar lá em Timóteo isso. Então o picareta, o mercenário, se evita. É falado isso também. Mas aquele que é zeloso, esse merece honra, esse merece realmente sim, toda a consideração. Andando assim, estaremos nos edificando mutuamente e proporcionando todas as ações graciosas do Espírito de Deus em nosso meio, como líderes, como pastores e todos nós como ovelhas do Senhor. Cada um em seu nível. Amém? Deus abençoe, irmãos.